Muito bom dia! Quero desejar para você, meu irmão, minha irmã, do fundo do meu coração, um dia de vitória, abençoado com você, na sua família, no seu trabalho. Para você que a partir de agora vai ficar comigo até as 11 horas nesse programa, você pode ser feliz. Meu querido e minha querida, a esperança é essa. Eu quero colocar para você uma palavra de amparo, de força para você nesta manhã, no início de uma nova semana. O Senhor é meu amparo e minha força. Ele me ouviu no meio das tribulações, por isso não temerei. Que essa palavra caia no meu coração, no seu coração nesta manhã. O Senhor é meu amparo e minha força. Ele me ouve no meio das tribulações. Qual é a sua tribulação? Como é que foi o final de semana? Como é que você está começando hoje, essa manhã? São enfermidades, problemas, preocupações, mas nós não podemos esquecer do doador da vida, o centro da nossa vida, essa pedra forte onde devemos edificar a nossa vida, a nossa casa. Então que nesse dia, nessa manhã, a sua vida, a sua família, seu projeto, seu sonho esteja fundado, realmente alicerçado no poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Henrique da comunidade Anuncia-me e quero convidar você para que hoje a gente converse sobre as nossas carências, os impedimentos que estão dentro de nós, que muitas vezes a gente não chega a tomar posse da graça. Você já notou que a gente passa a maior parte do tempo reclamando do que os outros não fizeram, não fazem para nós, do que nós mesmos tomando uma postura de decisão? Pois é, eu quero então hoje a falar da palavra de Deus, pegar o tema realmente de uma pergunta que Jesus fez a uma pessoa que estava doente, paralítica. Um paralítico estava esperando a graça acontecer. O tema é esse: queres ficar curado? Para isso, meu amado e minha amada, eu quero fundamentar com você no Evangelho de Nosso Senhor, narrado por São João, no capítulo 5, versículo 1 e seguintes, para fundamentar, alicerçar a nossa reflexão. Proclamação da Boa Nova de Jesus, segundo João, capítulo 5, versos de 1 e seguintes, que dizem assim: Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Há em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, que tem 5 pórticos. Nesses pórticos jazia um grande número de enfermos, de cegos, de coxos e de paralíticos, que esperavam o movimento das águas. Pois de tempos em tempos um anjo do Senhor descia ao tanque e a água se punha em movimento. E o primeiro que entrasse no tanque, depois da agitação da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus: Queres ficar curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto vou, já outro desceu antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante, aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e foi andando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido e minha querida, a primeira coisa que nós notamos aqui, um milagre, realmente uma transformação de algo físico que estava já calejado, calcificado, não só na pessoa que está doente, mas em todos que conheciam aquele homem. Por quê? A palavra diz que ele estava nessa situação há 38 anos. Ora, não é fácil, é uma vida inteira, pode-se dizer. Também a palavra está dizendo que houve uma festa e Jesus foi a Jerusalém. Estava havendo uma festa lá fora e ele decidiu de ir ali em Jerusalém até um local chamado tanque. Havia um tanque no Portal das Ovelhas que chamava de Betesda e também era muito conhecida como Casa da Misericórdia. Por quê? Porque havia uma grande multidão de gente sofrendo que para ali se dirigiam e João explica por que é que acontecia alguma coisa ali. Porque de tempos em tempos, um anjo do Senhor descia às águas e colocava ela em movimento. E o primeiro que entrasse depois do movimento da água era curado de qualquer doença. Isso já era uma tradição ali judaica. Ora, então, havia muita gente ali deformada, havia emocionalmente gente destruída, com o coração sangrando por feridas abertas, por pecados, embora fisicamente elas mostrassem em si
a situação como esse paralítico. Ora, hoje nesse programa e nessa manhã, no meio de nós, aqui onde nós estamos e onde você está, existe muita gente sofrendo. Muita gente ferida, gente enferma do corpo e enferma da alma. E eu quero dizer para você nessa manhã que assim como Jesus foi até lá, ele pode ir até onde você está e ele se importa com você. Jesus quer visitar o seu coração e o local físico onde você está, ele quer visitar, na verdade, a casa da misericórdia, que é onde você está. Meu querido e minha querida, no meio do sofrimento, nós encontramos milhares, centenas delas de pessoas esperando cura, esperando libertação. Jesus foi visitar Betesda naquele dia. Ele estava tendo uma festa ali dos judeus em Jerusalém e ele vai até aquela casa. Ele quer visitar o seu coração. É interessante que a gente note que ao visitar ali, Jesus não foi com a intenção de curar alguém, ao contrário, ele foi apenas visitar o local. E ali alguém lhe disse que estava aquele homem que chamou a atenção, porque haviam coxos, haviam cegos, haviam outros doentes ali. E mais que aquele homem estava ali naquela situação há 38 anos. A pergunta que Jesus faz, eu trago para mim e trago para você. Ele olha para aquele homem e vê muito mais do que nossos olhos humanos, o que os outros olhavam, um homem paralítico deitado numa cama e estava há 38 anos naquela situação. E ele faz uma pergunta, parece absurda: queres ficar curado? Ora, para você que está me ouvindo e vendo nessa hora, não é verdade que muitos de nós já não temos mais forças? Não temos mais esperança, não sabemos qual é a direção que vamos caminhar para a transformação da nossa vida e chega de repente o Senhor e pergunta para você agora, como perguntou para aquele homem, e pergunta para mim: queres ficar curado? A situação física daquele homem era realmente algo que aparecia, paralisia. Mas Jesus penetrou mais adentro do que os olhos humanos veem, porque nós olhamos para as pessoas e nos acomodamos com as suas enfermidades, com as suas deficiências, mas esquecemos que há algo além, algo no ser da pessoa que está contribuindo há muitos anos, talvez há 38 anos, para que ela continue nessa inércia, nessa paralisia e nessa não transformação de vida. Ora, Jesus distinguiu esse enfermo no meio de outros. Haviam coxos, haviam cegos, outros paralíticos, mas distinguiu um ali no meio da multidão. Porque aquele homem, ele era assim, o quadro, a maquete, a visão da desesperança. Talvez o outro tivesse 2, 3, 4, 5 anos. Quantos anos você está sofrendo? Ora, Jesus chega para um homem que está há 38 anos numa situação e talvez desde o início estivesse sempre, uma vez por ano, como era o costume, naquele tanque da misericórdia, esperando a oportunidade. Ora, ele era a própria estampa, era a própria figura da desesperança. Ele já não tinha mais sonhos para sonhar. Será que você está nessa paralisia de não sonhar mais os sonhos? Será que você é uma pessoa que acorda e dorme, trabalha numa rotina tremenda e não tem também mais esperança, está paralisado com os seus probleminhas? Ora, meu querido, minha querida, não foi aquele homem que viu Jesus, ele estava ali já. Quem viu foi Jesus, ele viu aquele homem. Não foi ele que viu, mas foi Jesus que ouviu. Jesus, então, ao olhar para aquele homem, talvez outros ali tivessem situação piores ali, mas aquele homem chamou a atenção dele. A maquete, a expressão da desesperança. Porque Jesus, ao vê-lo, olha o seu passado, olha o seu presente, olha o seu futuro e viu que a causa da tragédia física daquele homem nada mais era do que o pecado. E você vai entender isso depois. Era um pecado encravado, era um pecado calcificado de tal forma nas entranhas daquele homem, no seu passado, que impedia que ele tivesse uma força interior de arrependimento para poder mergulhar numa etapa nova,
descobrir novos valores, novas motivações para poder realizar a sua vida, para ser alguém digno, embora continuasse paralítico. Por isso a pergunta é muito importante. Queres ficar curado? A pergunta é para mim e para você. Lamentamos, murmuramos, transferimos culpa o tempo todo. Não somos felizes por causa dele, não sou feliz por causa dela, por causa de meus filhos, por causa do meu salário, porque esse mundo não dá, aonde está Deus? E ficamos lamentando e Jesus continua perguntando, queres ficar curado? Porque precisa que o meu coração e o seu esteja predisposto para sair desse emaranhado de pecado, de traumas, de medos, angústias e dependências psicológicas, esperando que os outros mudem para mim que eu seja feliz. Ora, quando Jesus então chega para esse homem, o que ele diz? Quer ficar curado? Ele podia dizer, claro que eu quero, agora, Senhor, é agora. Ou então dizer, só se for agora. Mas o que ele faz? Ele responde com uma reclamação. Não tenho quem me leve lá. Ele não diz, eu quero. Queres ficar curado? Quer mudar a sua vida? Mas eu não tenho alguém que faça por mim. Havia nele uma culpa dos outros encacada no seu coração. Havia nele uma dependência psicológica, porque eu não tenho ninguém. Talvez a sua própria estrutura física de paralítico tenha afastado os amigos, tenha afastado a família, tenha afastado que as pessoas desistiram daquele doente porque ele também não se esforçava por algo mais. Por isso que ao receber a pergunta, ele se manifesta como se estivesse culpando alguém. Não tenho quem me leve lá. 38 anos. Talvez ficasse então 76, ia dizer, depois de 76 anos, não tem quem me leve lá. E a pergunta é muito clara, mas será que você quer isso mesmo? Porque se você quer, é possível todo aquele que me fortalece. Eu posso dar alguns passos, eu posso rastejar, eu posso me empurrar diante do meu sonho. Deve quanto tempo levar, mas você quer. Agora, se você falar, de que adianta? Não tem quem mude, lá em casa nada muda, ninguém muda, as coisas são sempre iguais, não tenho quem me leve, não tem quem sonhe por mim, não, o seu sonho é o seu. E se você, às vezes, como eu, fico meio tristonho, abatido, às vezes até um pouco depressivo, que não tem alguém que sonhe o meu sonho, continue sonhando. Porque você poderá ter o exemplo para que outros possam também sonhar. Aquele homem não tinha mais sonhos. Ele era, como disse a maquete, a própria expressão da desesperança. Meu querido, minha querida, aquele homem não estava só preso à sua cama, não. Ele estava preso também às suas mágoas amargas, a sentimentos de culpa e a sentimentos do passado. Ora, você deve lembrar aquela mulher samaritana que chega no poço, que quando viu Jesus disse o que ela estava vivendo. Nem o seu marido hoje é seu marido. Ele olha por dentro de nós, ele olha nossas intenções, o que está porcalhado e destruído dentro de nós. Ora, o que aconteceu com Zaqueu? O olhar de Jesus naquela árvore não foi só para querer comer na casa dele. Olhou o coração, esse homem sofre, ele tem dinheiro, tem tudo, mas não vive. Vai se alimentar na casa de Zaqueu, e a própria presença e o olhar amoroso ou severo fez com que Zaqueu saísse para fora. Vou devolver tudo. Olha, o que aconteceu com aquele jovem rico? Eu quero te servir, vou te seguir por todos os lugares. Que maravilha, cumpra os mandamentos, eu já cumpro. Largue tudo em benefício de alguém. Ficou triste, ficou triste. Jesus percebe a tristeza dos apegos de quem fala e não vive. Também viu a falsidade quando Judas o beijou no rosto. Jesus enxerga, ele vê a sua alma, ele vê a minha alma, ele sonda o meu coração, ele sonda o seu coração, ele sabe qual é o motivo da sua doença. Nada pode ficar oculto aos olhos dele. E é isso que nós vamos conversar. Nós vamos descobrir por que é que Jesus, penetrando nas entranhas do ser daquele homem, descobriu algo que estava paralisando muito mais o seu coração, a sua vida, o sangue nas suas veias, o seu sonho, do que a própria cama onde estava deitado. Por isso eu quero que você ligue para mim
0 prestadora 19 3871 9620. Venha participar conosco. Pode passar um e-mail, vamos atender você. serfeliz@rs21.com.br. E nós vamos ao intervalo pedindo que, pelo poder do Espírito e as bênçãos de Maria, possamos encontrar um caminho de libertação. Amém? Até já.